Paz do Senhor, ótimo dia. Por gentileza, abra as vossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. A Bíblia Sagrada vai dizer: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Ele falou exatamente no ano que Uzias morreu. Foi a contemplação da glória de Deus na vida de Isaías. Deus poderia atuar em qualquer momento, mas Deus escolheu na morte que morreu o rei Uzias, porque o momento era de calamidade, decadência moral, decadência religiosa, e precisava Deus atuar. Deus, ele se manifesta de uma forma sobrenatural. A gente percebe: eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Eu vi, visão antropomórfica. Antropomorfismo, Deus em forma de homem. Então Deus se manifesta de uma forma humana para que o homem compreenda a glória de Deus. E a Bíblia diz que eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. A palavra para descrever esse trono não era qualquer palavra, mas era sublime. Além de ser alto, ele era sublime. Glória a Deus. Versículo 2. E os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. É importante destacar que há um sentido. As 2 que cobriam o rosto era reverência perante a santidade de Deus. As 2 que cobriam os pés era preparação para a proclamação do Evangelho. E as 2 asas dos serafins que voavam representavam a anunciação do Evangelho pelo mundo. A gente percebe que os serafins são uma categoria de anjo. Existe o anjo, arcanjo, querubim e serafim. A palavra serafim tem um significado especial: seres que ardem como fogo. Então a glória de Deus foi manifesta de uma forma extraordinária. Deus derramou a sua glória de uma forma sublime. O versículo 3. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Alguns comentaristas vão dizer que essa referência 3 vezes é uma referência à Trindade, porque foram 3, certo? Mas a gente percebe que pelo original, alguns comentaristas vão dizer que a ideia aqui é uma ideia de ênfase. Deus está enfatizando a sua santidade em meio à corrupção, em meio à infidelidade do povo, em meio à vida corrupta. Deus é aquele que se manifesta com a sua santidade. A palavra santo significa separado. Deus tem uma santidade plena e quer que o homem também
tenha santidade, que o homem viva de renúncia, que o homem viva uma vida voltada para o Senhor Deus, voltada para o querer de Deus. E a Bíblia diz no versículo 4, do capítulo 6, e os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Os serafins que clamavam fez com que as portas se movessem. E a casa ela se encheu de fumaça. E os umbrais. Então disse eu, no versículo 5, capítulo 6, versículo 5. Ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. A impureza. Isaías não se achava digno. A glória de Deus, quando é manifesta na vida do homem, nós nos sentimos indignos, porque um Deus glorioso, poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, um Deus imanente, transcendente, Deus tem atributos grandiosos. Nosso Deus é imutável, é infalível, é um Deus benigno. Isaías não vai dizer, eu sou merecedor da glória de Deus. Existem pessoas que se acham merecedoras de algo da parte de Deus, quer esnobar, quer ir de encontro às outras pessoas, quer ir de encontro às autoridades, mas foi Deus quem estabeleceu cada autoridade, é constituída por Deus. É a Bíblia que nos ensina isso. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Então dos anjos, um dos serafins voou trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar. Deus ainda tem brasa viva tirada do altar para encher vida espiritual de vidas. Assim como os serafins tirou a brasa viva tirada do altar para encher a vida de Isaías, Deus também tem brasa viva do seu espírito para encher o viver do seu povo, porque o Senhor não mudou, Deus permanece o mesmo. A presença do Senhor quer irradiar sobre a sua vida. Basta tão somente você crer. Se creres, verás a glória de Deus, mas se não crer, não verá. Tem que crer, tem que acreditar, tem que viver uma vida para com Deus, porque disse Jesus que nós temos que estar com Jesus. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então que Deus possa ser o centro da sua vida.
E os serafins voam com a brasa viva que tirou do altar, e com ela tocou a boca de Isaías. E assim tocou os seus lábios, e a iniquidade dele foi tirada. O termo iniquidade significa perversidade. Deus é aquele que tira aquilo que não convém na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Deus trabalha de forma gloriosa. A santidade de Deus é linda. O Senhor é santo, 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 totalmente santo. Não existe Deus igual ao Senhor. Os deuses fracassam, os deuses têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, têm ouvido, mas não ouvem. Mas o nosso Deus, Ele está no céu e faz tudo o que Ele apraz. A palavra apraz significa agrada. É Deus quem faz tudo o que lhe agrada. Deus tem bênçãos sobre a vida de cada filho seu. E o Senhor depois bradou: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E Isaías disse prontamente: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quando tudo parece que não tem mais ninguém, Deus tem homens, aqueles que estão na brecha, aqueles que não se conformam, aqueles que vivem uma vida para Deus, que estão debaixo dos propósitos eternais de Deus. Isaías vai ir de encontro severamente ao orgulho, à iniquidade e à infidelidade. Ele vai de encontro ao orgulho, à iniquidade e à infidelidade. O orgulho, a iniquidade e a infidelidade religiosa do povo era grande. Isaías condenou também a corrupção de igual forma. A opressão do povo pelos homens ricos e poderosos. Em Isaías capítulo 12, versículo 12 ao 21, como Amós capítulo 5, versículo 18, vai descrever o dia do Senhor como um dia que será contra todo orgulho e altivo, todo soberbo e altivo. Altivo é orgulhoso. Então, os orgulhosos e os soberbos não prevalecerão no dia do Senhor. Naquele dia o Senhor aparecerá no esplendor da sua glória para julgar. Deus vai observar os homens que têm autoridade e poder, mas que são homens infiéis, que não estão debaixo da vontade de Deus.
que não vivem conforme o querer do Senhor. Em 722 a.C., houve um cativeiro por nome Assírio. A Bíblia resiste a dois cativeiros, o babilônico e o assírio. E nesse cativeiro assírio, no ano 722 a.C., Deus fez Judá aprender uma lição. Deus permite que outros povos viessem, como vieram, e levassem Judá cativa, presa, e a opressão, a dificuldade, a ruína sobre o povo era muito grande. Senaqueribe, ele era o rei do exército assírio. A gente percebe que Senaqueribe ele oprimiu o povo, mas Deus observou a nação todos esses que estavam distantes de Deus iriam atrair a destruição completa. Deus não dá uma lição por acaso. Deus dá uma lição porque quer ver o seu povo conforme o seu querer. O desejo de Deus é que o povo se arrependa e se volte para Deus. A palavra arrepender-se significa entristecer-se, voltar atrás. Era uma forma do povo voltar atrás, querer mudança, querer se voltar para o Senhor. Fez Isaías capítulo 9, versículo 13, e Isaías capítulo 10, versículo 12. Repetindo, Isaías capítulo 9, versículo 13, e Isaías capítulo 10, versículo 12. E em Isaías capítulo 1, versículo 9, percebemos que Deus jamais abandona o seu povo. O seu povo os sobreviventes da filha de Sião, Deus não abandona, mas Deus está com o seu povo. O Senhor é aquele que quer mudar o estado do povo. A única forma de Deus trabalhar na vida do povo é Ele reconhecendo que precisa mudar. Quando mudamos de atitude, Deus é aquele que trabalha por cada um de nós, que dá vitória a cada um do seu povo, porque Deus quer trabalhar de forma amplíssima. Não tem aquele que diga que conheceu a Deus sem descobrir sua santidade, sem ter um contato real com Deus. Porque a única forma de conhecer a Deus é sendo santo. É Deus que exige a santidade. A Bíblia diz: sede santos, porque eu, Senhor, sou santo.
Então nós temos que viver dia após dia debaixo da santidade de Deus. No tempo que Isaías estava profetizando, não era um tempo fácil, mas era um tempo difícil. Pois era um tempo de decadência religiosa, moral e política. Imagine a decadência religiosa. A adoração a Deus não era mais bem-vinda. O Senhor não olhava com bons olhos a adoração que eles faziam. Moralmente, a conduta deles estava reprovada perante Deus. E política da nação, a política, os governantes da nação não eram de acordo com o querer de Deus, não eram pessoas voltadas aos padrões que Deus queria estabelecer. Então a política do que o povo estava estabelecendo eram homens que estavam distantes do querer de Deus, desconexos com a vontade do Senhor. Porque Deus queria que governasse o povo fossem aquelas pessoas direcionadas pelo Senhor e não que o povo queria que agradasse ao seu coração. E a gente percebe que o povo era um povo idólatra. A idolatria não é somente adorar outros deuses, mas a idolatria também é aquilo que você coloca em seu coração que toma o lugar de Deus. Nada pode tomar o lugar de Deus. Deus tem que ser o centro da sua vida. Deus tem que se manifestar em seu coração, que Deus seja o centro a cada dia do seu viver. Mas qual é a única coisa para dar estabilidade ao povo, para trazer mudança na vida do povo? O reinado era o reinado de Uzias. Mas quando Uzias, ele teve um reinado próspero, bom, agradável, mas o final do reinado dele não foi algo bom. Ele foi oferecer no lugar do sacerdote. Temos que oferecer aquilo que Deus quer. Temos que oferecer e também estar na direção que o Senhor quer. Se Deus quer você na direção pregando, pregue. Se Deus quer ver você louvando, louve. Se Deus quer ver você a cada dia visitando vidas, vá visitar, contemple as obras de Deus, porque Deus se agrada quem tem um coração abençoado. Deus chamou a todos. Se é para visitar os enfermos, Deus quer que todos vá. Se há possibilidade de você ir visitar um enfermo, vá. Se há possibilidade de você visitar um preso, vá. Se há possibilidade de você estar debaixo
do abrigo do Deus vivo em qualquer situação esteja. Não rejeite as asas do nosso Deus que é onipotente. A gente percebe que o reinado de Uzias vai ter a duração de 52 anos. Então foi um reinado duradouro. 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 15. Triste é para aqueles que desobedecem a Deus, porque o seu final é trágico. Uzias, quando morreu, ele não morreu bonzinho, ele morreu leproso. Deus queria enviar a lepra para Uzias? Não. Deus quer emanar bênção para o seu povo. Mas se por acaso alguém se afastar dos caminhos do Senhor e Deus tocar em seu coração de uma forma ou de outra, falar e a vida não der ouvido, consequentemente, por consequência do seu pecado, vem a lepra. Lepra é símbolo hoje de pecado. Deus não quer que ninguém viva em pecado. A palavra pecado no original significa errar o alvo. Deus não quer que você fique com essa enfermidade. Lepra é uma enfermidade. E hoje é a enfermidade cruel, que é um câncer, que tem se instalado em alguns corações e que Deus quer fazer mudança, se chama pecado. Deus quer mudar situações de vida, trazendo o seu amor, a sua bondade, a sua paz, a sua santidade. A Bíblia diz que tem de paz com todos, não é com alguns, não é com aqueles que estão mais próximos a mim, não é com aqueles que mais me agradam, mas a Bíblia diz que tem de paz com todos. A tranquilidade tem que ser com todos e a santificação. Duas coisas que temos que ter: paz e a santificação. E aí indica a soma. E a santificação. Então, paz mais santificação, sem a qual ninguém, não é alguém, não é uma pessoa, 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, não. Ninguém verá o Senhor, excluiu todos. Se não tiver paz e santificação, não pode ver o Senhor. Então que possamos buscar ao nosso Deus, buscar ter paz com todos os homens, viver uma vida debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. A Bíblia diz: humilhai-vos, humilhai-vos. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Deus vai exaltar? Vai, em seu tempo. O tempo de Deus quer chegar para todas as vidas. Agora precisa que você se humilhe. Tem pessoas que se humilham diante dos poderosos, entre aspas, se humilham diante daqueles que são soberbos, altivos, mas não se humilham perante Deus, mas não se dobram perante Deus, mas não se curvam para obedecer à voz de Deus. A Bíblia diz: amar o teu próximo como a ti mesmo. Tem pessoas
que ama quem ele quer. Não, ame todos. E Deus não quer que ame de qualquer maneira, quer que ame como a si mesmo. Não é fácil amarmos, mas temos que amar, temos que buscar amar o próximo como a si mesmo. Como eu falei, Uzias, ele vai como monarca oferecer sacrifício que era para o sacerdote oferecer, algo que não era destinado a ele. Monarca não cuidava das coisas do templo. Quem cuidava das coisas do templo era o sacerdote. Com isso, entendemos que Deus não quer que você vá por um lugar que Ele não queira. Deus quer que você trilhe a direção certa. É Deus quem quer te abençoar com bênçãos tais. A gente percebe que o sucesso de Uzias subiu a cabeça. Então um rei que era para ser abençoado, próspero, que tinha tudo, não era de maneira alguma para oferecer sacrifício no lugar do sacerdote. Com isso, quero te dizer, Deus fala conosco, que nós temos que procurar estarmos onde Deus quer, não aonde os homens queiram, mas que nós estejamos no centro da vontade de Deus, porque é no centro da vontade de Deus que o Senhor se alegra. Deus não dá visão por acaso. O estágio do povo era grande. Uzias teve um reino próspero, bem-sucedido, mas o seu final foi triste. Mas com isso arrancamos uma lição para que comecemos bem e terminemos bem também. Não adianta começar bem e terminar mal. O seu final foi desastroso, o seu final foi triste. Ele não estava afrontando, indo de encontro ao querer estabelecido pelos homens, mas foi Deus que estabeleceu o sacerdote para estar ali. Deus não estabeleceu monarca, rei era para estar no trono e não ali. A Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio. Então, que nós possamos nos encher de Deus, que possamos ter vontade
de buscarmos a Deus. Eu tenho que buscar a Deus hoje e amanhã, não? O bom é buscarmos a Deus em todo o tempo. A Bíblia diz que o Senhor é bom e a sua bondade se estende de geração a geração. Sai geração, entra geração e Deus permanece o mesmo. Que possamos valorizar não o altar onde fica lá o trono, que não possamos valorizar o trono onde fica o monarca, mas possamos valorizar o altar de Deus. Quem valoriza o altar de Deus não desobedece à instrução do Senhor. Naquele tempo do Antigo Testamento, o altar era algo exclusivo para o sacerdote. Então Uzias não podia oferecer sacrifício. Mas existe uma coisa, Deus, nessa última hora, tem um altar que quer estabelecer a sua presença. E esse altar se chama o teu interior. É dentro do teu interior que Deus quer se manifestar, Deus quer se revelar, Deus quer te dar visão, Deus quer te encher para que quando você for estudar a sua palavra, Deus possa abrir a tua visão e você entender mais e mais da parte do Senhor. Não que os outros querem ouvir, mas que você possa aprender e passar para quem precisa ouvir as verdades do Deus vivo. São essas verdades que Deus quer colocar em teu coração. Deus não quer colocar em seu coração o que você acha, o que alguns pensam, o que querem que você pense. Mas Deus quer derramar o seu querer e o seu efetuar sobre a sua vida.